Boa tarde, turma. Tudo bem? Pra Rose aqui. Tô parecendo alguém que vocês conhecem? Ô, gente, como assim? Pois é. Estamos hoje, gente, ó, aqui juntos, porém distantes, para falarmos um pouco e relembrarmos sobre uma mulher muito importante e que acabou sendo uma mulher muito influente na arte, viu? Esta mulher, essa foi uma mulher que passou por muito sofrimento, por muitas lutas, mas ela também foi uma mulher muito perseverante. A gente viu um pouco sobre ela antes de finalizarem as nossas aulas no mês de março. Vocês estão lembrados? Frida Kahlo. Pois é. Essa mulher ela nasceu no México, mais ou menos no ano de 1907. Ela foi uma mulher que tinha, desde criança, ela gostava muito de passear com seu pai, de contemplar a natureza. Seu pai, inclusive, era um artista da parte da fotografia, né? Que é um dos nossos campos da arte. E aí ele passeava com ela em determinado momento da vida e aos 6 anos de idade, de repente, ela foi descoberta uma doença em Frida chamada poliomielite, que era uma doença que acometia, né, gente, os nervos da perna dela, de uma das pernas. E aí uma dessas pernas começou a atrofiar. Ela tinha muita vergonha, sofria muito bullying na escola, com seus colegas que ficavam colocando apelidos nela. Então ela passou a usar saias longas o tempo inteiro. Frida cresceu, virou uma adulta muito envolvida com esporte, ela gostava muito estudou inclusive na escola de medicina. Mas o que Frida mesmo gostava, gente, era de arte. E sabe como que era essa arte que ela começava a produzir? Ela contemplava a natureza, via tudo que via, ela começava a desenhar pequenos traços das coisas que ela via com seu pai. Aí, aos 18 anos, quase 19, ela sofreu um acidente. Um ônibus em que ela estava colidiu com um bonde. E aí, nesse acidente, gente, ela quase morreu. E olha só, este ferro, né, este metal perfurou a pelve de Frida, todos os órgãos que ela tinha, e aí ela ficou acamada durante muito tempo. Depois que aconteceu isso, Frida foi lá, ficou deitada, ela era muito sorridente, aí o pai dela, muito triste com aquela situação, chegou e disse: "Vou pensar em algo para poder alegrar a minha filha." Acoplou um cavalete na cama de Frida, em cima da cama dela, porque ela ficou de cama em casa, toda fraturada, toda quebrada. E aí ele pegou, colocou esse cavalete na cama, depois colocou um espelho no teto. E Frida, o tempo inteiro, ficava se vendo naquelas imagens, porque tinha um espelho na frente dela. Então ela dizia sempre que a principal figura da vida dela era o próprio rosto. Aí ela começou a pintar o seu autorretrato. Tinha muitos artistas antigamente que eles gostavam muito de pintar seu próprio rosto, para contemplar sua existência, como Salvador Dalí. A gente tinha também de Cavalcante, Vincent van Gogh também pintou muitas telas do seu próprio rosto. E aí Frida não tinha outra alternativa a não ser pintar sua própria face. Ela pintava o seu sofrimento, suas angústias, todas as suas dores, suas alegrias, o que ela tinha vivenciado. As dores que ela sentia por todo o corpo, ela também pintava. Isso aqui, inclusive, ó, gente, foi uma das telas que Frida pintou de autorretrato. Uma coroa de espinhos no seu pescoço, né, simbolizava que todo o corpo dela estava repleto de dores por todo ele. E aí ela contemplava, como ela gostava muito da natureza e dos bichos, sempre aparecia na maioria de suas telas de autorretrato algum animal ou alguma coisa voltada à fauna e à flora, tá bom? Aí Frida foi lá e pintou 55 fotos do rosto dela durante esse tempo que ela passou acamada. Aí ela levantou, foi melhorando, fazendo fisioterapia, usando um colete, que inclusive esse colete até aparece nessa tela dela aqui. Usando o colete, entrou pra política e conheceu um homem muito famoso da arte na época que se chamava Diego Rivera. Diego Rivera era um homem influente na política, inclusive envolvido com um partido político que hoje é conhecido como PCdoB, né? Era o Partido Comunista na época e ela vivia nas ruas, procurando seus direitos, os direitos das mulheres. Ela queria jogar bola, ela queria praticar esportes que as mulheres não poderiam praticar naquele tempo. Ela era diferente para o momento, para a época. E aí ela abriu um espaço muito grandioso para a vida das mulheres, lembrando que nós mulheres precisamos tentar ocupar o nosso espaço na sociedade. Porque o espaço é para todos nós, viu? E assim, depois de tudo isso, com todas as polêmicas, ela foi e se apaixonou por Diego Rivera. Diego Rivera foi lá. Era um homem muito sedutor, muito infiel,
envolvido, como eu falei, com as políticas. Ela se encantou com aquilo tudo e com as obras de arte. Ela levou as obras dela para que ele contemplasse. Ele adorou as obras dela. E aí ela foi e começou a ter desilusões amorosas com este homem. Ele, inclusive, teve um caso amoroso até com a sua própria irmã. Viu? Ela tinha vontade de ter filhos e não conseguia engravidar de jeito nenhum. Ela engravidou inclusive 3 vezes e ela sofreu 3 abortos. Que é um dos temas também que acabou sendo, pra época seria um tabu. E hoje muitas mulheres acabam sofrendo isso. Olha só, aqui é uma das telas que Frida pintou. Ela demonstra aqui o feto, né, o bebezinho. O útero dela, uma rosa murcha aqui que simboliza o amor que estava acabando, né, por Diego Rivera. Né, as desilusões amorosas que ela sofria. E aqui um cordão umbilical ligando tudo isso, viu? Muitos artistas na época achavam, né, inclusive diziam que as obras dela eram surrealistas, que não retratavam a realidade. E ela dizia e enfatizava que tudo que ela fazia ali era demonstrar o que ela vivia na sua vida real. E o que muitas mulheres sofriam e se calavam. Um certo dia, quando ela descobriu que Diego estava tendo um caso com a sua irmã, olha só o que ela pintou. O que mais Diego gostava nela eram as tranças. Olha minhas trancinhas aqui de Frida. E aí ela foi lá e cortou o cabelo todo. E esses fios aqui, ó, simbolizavam as lágrimas dela. Ela cortou esse cabelo todo em revolta pelo que ele fez com ela. E um outro momento da vida de Frida, gente, ó, foi quando ela presenciou, ela soube de um crime que um conhecido dos amigos, ele cometeu com sua esposa. Ele apunhalou essa mulher e depois colocou lá que foram uns pequetitos furos. Ou seja, que ele só machucou a mulher, mas na verdade ela morreu na época. E ela colocou isso em público em uma das suas telas na época, que era um crime exposto de certa forma, não é? Ela teve a coragem de enfrentar, de fazer esse enfrentamento e denunciou o que estava acontecendo. Diante de tudo isso que aconteceu com Frida, gente, todas as lutas, ela morreu ainda jovem, ela tinha 50 e poucos anos. Era muito jovem ainda, ela continuou com Diego Rivera em sua vida. E hoje a gente pode dizer que muitas mulheres elas sofrem dentro de casa feminicídio, violência doméstica. E principalmente agora nesse período de pandemia tem muita mulher sofrendo violência doméstica. A gente vai tentar refletir isso lá em outros encontros nossos, viu? Nossos, tá bom? Vamos dar uma analisada nas telas de Frida. E vamos também, eu vou colocar uma proposta agora pra vocês, né? Vamos fazer uma refrisada assim, em relação às telas de Frida, que ela trazia muito nas suas telas o colorido, as cores vibrantes, a alma dela, os sentimentos. Então ela usava muitas cores quentes. Ela usava muito vermelho, muitas cores amarelo escuro, simbolizando o fogo, a paixão. E aí, além disso, ela trazia também esses temas sociais, que eu acabei de dizer pra vocês. E minha proposta de hoje para as turmas aí já que vocês estão em casa, em momento de isolamento social, escolha um canto da casa, faça uma selfie sua e descreva nessa selfie sua seu autorretrato, que tem que ser do peito pra cima. Que cenário é esse que você está vivenciando, tá? Então, nossa temática é em fotografia e você vai fazer esta selfie sua e mandar pra mim, tá bom? Descrevendo que cenário é esse que você está vivenciando neste momento. Um cheirinho, ó, e até o próximo encontro.